Esse é o último vídeo de 2025. Quero agradecer de coração a todos que estiveram conosco ao longo deste ano. Não foi um período fácil, enfrentamos muitos desafios para manter o canal. Mas a certeza que fica é que em 2026 seguiremos firmes, trazendo ainda mais histórias e curiosidades sobre o futebol alternativo. Após um levantamento exclusivo, o Gol de Canela traz hoje mais um vídeo especial sobre a Copa Africana. Na oportunidade, vamos conhecer todos os jogadores que conseguiram trocar de seleção justamente para participar da atual edição da competição. Nos últimos tempos, a Copa Africana tem chamado a atenção pela alta presença de jogadores nascidos na Europa. Trata-se de um movimento natural, resultado das ondas migratórias que marcaram o continente ao longo da história. Filhos e netos dessas famílias cresceram em centros de formação europeus e, ao não encontrarem espaço nas seleções principais dos seus países de nascimento, optam por defender as seleções africanas, às quais têm direito por descendência. Bom, ao todo, de acordo com um levantamento exclusivo feito pelo Gol de Canela, 29 jogadores com ascendência africana conseguiram junto à FIFA uma mudança para uma seleção local. Ressaltando que, para deixar o filtro mais restrito, levamos em consideração apenas os casos que aconteceram a partir de outubro de 2024, período em que foi definida as equipes classificadas para a atual edição da Copa Africana. O país que mais foi, entre aspas, desfalcado pelas mudanças foi a França, com 14 jogadores. Na sequência vem Bélgica com 4, Inglaterra com 3, Costa do Marfim com 2 e Espanha, Alemanha, Suíça, Suécia, Países Baixos e Ilha da Reunião com um jogador cada. A República Democrática do Congo, com 6 estrangeiros, é a equipe que mais se reforçou para a Copa Africana de 2025. Nascido na Suíça, o goleiro Timothy Fayulu defendeu as seleções de base do seu país entre 2019 e 2021, mas, como nunca foi chamado para a principal, encontrou o caminho livre para defender as cores do país africano desde setembro de 2025. Atualmente com 26 anos, ele hoje segue ligado ao Noir, da Armênia. Ex-Manchester United, o lateral Aaron Wan-Bissaka somou ao longo da carreira algumas convocações para as seleções sub-20 e sub-21 da Inglaterra, seu país natal. Porém, ao receber um convite da República Democrática do Congo, foi liberado pela FIFA para trocar de seleção. 28 anos é a idade do jogador que hoje defende o West Ham. Apesar de ter 2 convocações para a seleção principal da França, ambas em 2021, o atacante Nathanael Mboku foi mais um que recebeu o aval da FIFA para trocar de seleção. Ele joga pela equipe africana desde novembro de 2024. Aos 23 anos, atua com a camisa do Montpellier. Apontado como uma promessa do Standard Liège, o goleiro belga Mathieu Epolo, de 20 anos, deixou de lado as convocações para as seleções de base do seu país para agora em dezembro virar jogador da equipe africana. O meia Mario Stronkers, hoje no Anderlecht, também seguiu um caminho parecido. Depois de anos de transição por praticamente todas as seleções de base da Bélgica, ele deixou o país natal e aceitou o convite dos africanos. Ele tem só 21 anos. Fechando o sexteto, o também belga Michel-Ange Balikwisha, hoje camisa 10 do Celtic da Escócia, passou anos esperando uma chance na equipe principal. Apenas somou no currículo oportunidades para as seleções de base. Como a chance na principal nunca veio, aceitou o convite da República Democrática do Congo, agora em 2025. O meia atacante tem 24 anos. Quem também chama a atenção pelo alto número de reforços da Europa é Senegal, que entre março e novembro trouxe 4 franceses para a equipe. O primeiro é o zagueiro Mantoan Mendy, do Nice. Após uma breve passagem pela equipe francesa sub-20, ele oficializou a mudança definitiva para Senegal agora em 2025. O defensor está com 21 anos. O goleiro Evan Diouf, também jogador do Nice, seguiu um caminho parecido em junho de 2025. Entre 2017 e 2018, transitou por praticamente todas as seleções de base da França, mas como nunca foi lembrado na principal, não encontrou dificuldades para defender o país africano. Ele hoje está com 26 anos. Promessa do Chelsea, emprestado ao Strasbourg da França, o zagueiro Mamadou Sarr, de 20 anos, trocou as oportunidades nas seleções de base do seu país natal para desde novembro servir à terra de seus familiares.
Por fim, atacante do PSG, Ibrahim Mbaye, decidiu, no alto dos seus 17 anos, trocar as seleções de base da França pela seleção principal de Senegal. Ele é um dos mais novos atletas na atual edição da Copa Africana. Agora é a vez de falarmos de Camarões, que trouxe 2 franceses e um inglês para sua equipe ao longo de 2025. Campeão mundial sub-17 com a Inglaterra, o atacante Dani Namasso conseguiu junto à FIFA sua mudança para Camarões em março de 2025. Ele está com 25 anos e tem contrato com Auxerre, da França. Já o zagueiro Gersino Nianzi conseguiu sua mudança para Camarões há poucos dias da Copa Africana. Como tinha apenas alguns jogos pela seleção sub-20 da França lá em 2018, não encontrou dificuldades no processo. Aos 28 anos, pertence ao Lokomotiv Moscou. O zagueiro Junior Dina Mbimbe também reforçou Camarões há poucos dias. Entre 2019 e 2020, quando ainda era uma promessa do PSG, disputou alguns jogos pelas seleções de base da França. Ele está com 25 anos. Conhecida por apostar em muitos atletas nascidos na França, Comores trouxe, entre novembro de 2024 e junho de 2025, outros 2 atletas franceses e um da Ilha da Reunião, que é um departamento francês situado no Oceano Índico. Entre 2017 e 2019, o meia Zaidou Youssouf passou por quase todas as seleções de base da França. Como nunca apareceu nas convocações da principal, foi liberado para representar o país africano. Ligado ao Al Fateh da Arábia Saudita, ele está com 26 anos. O também meia Roif Enroiville era uma promessa do Olympique de Marseille quando defendeu as seleções sub-17, sub-18 e sub-19 da França entre 2015 e 2017. Mesmo com uma carreira profissional quase toda construída nas divisões inferiores do futebol francês, recebeu em 2025 o convite para defender Comores. Fechando o trio, o centroavante reuniense Aboubacar Ali, de 19 anos, passou entre 2022 e 2024 pelas seleções sub-16 e sub-19 da França. Pelas ligações familiares, foi liberado para defender Comores agora em 2025. O francês Lucas Zidane, filho da lenda Zinedine Zidane, e o alemão Ibrahim Maza são as novidades mais recentes da Argélia. Entre 2014 e 2018, quando ainda estava completando sua formação no Real Madrid, Lucas somou quase 30 jogos pelas equipes de base da França. Destaque para sua passagem pela equipe sub-17, onde foi campeão de uma Eurocopa da categoria. Como a convocação para a principal nunca aconteceu, ele oficializou no último mês de outubro sua mudança para a Argélia. O goleiro do Granada está com 27 anos. Promessa do Bayer Leverkusen, o meia alemão Ibrahim Maza vinha frequentemente sendo convocado para as seleções de base do seu país, mas, em outubro de 2024, comunicou à FIFA seu desejo de defender a Argélia. Ele recentemente completou 20 anos. Falando agora de Marrocos, depois de acumular passagens pelas seleções de base da Bélgica, seu país natal, o atacante Chesdine Talbi, hoje no Sunderland, surpreendeu ao aparecer nas convocações da seleção principal do Marrocos no último mês de setembro. A jovem promessa é outro que tem só 20 anos. Já o lateral Anas Salah Ediné, que hoje está emprestado pela Roma ao PSV, fez ao longo da carreira quase 50 jogos na base da Laranja Mecânica. Mas, como nunca foi chamado para o time principal, conseguiu em novembro sua mudança para o Marrocos. Ele está com 23 anos. Um dos casos mais curiosos desse vídeo envolve Burkina Faso, que ao longo de 2025 reforçou sua seleção com 2 jogadores de outro país africano, a Costa do Marfim. Hoje ligado ao Alger da Argélia, o meia Mohamed Zougrana, além de passagens pelas equipes marfinenses de base, fez parte do grupo do país que disputou a Copa Africana de 2023. Porém, com o aval da FIFA, em 2025, solicitou sua mudança para Burkina Faso, terra de parte de sua família, o que foi prontamente aceito pela FIFA. O meia tem 24 anos. Já o atacante Georges Minogou teve uma breve passagem pela seleção sub-20 da Costa do Marfim bem no início de carreira. Logo, por conta das ligações familiares, não encontrou dificuldades para agora em 2025 aceitar o convite de Burkina Faso. Ele tem 23 anos. Falando em Costa do Marfim, em outubro, o país concluiu os trâmites necessários para convocar o goleiro Alban Lafont. Curiosamente nascido em Burkina Faso, ele foi criado na França e jogou por todas as seleções de base do país. E em 2022 até ficou no banco de reservas em 2 jogos oficiais da equipe principal. Hoje no Panathinaikos da Grécia, Lafont está com 26 anos.
O zagueiro Jonathan do Marculino é uma das grandes novidades do Gabão. Nascido na França, ele teve uma breve passagem pela equipe sub-16 do país em 2022. A jovem promessa tem só 19 anos. Guiné Equatorial recrutou na Espanha o atacante Loren Zuniga, jogador do Real Madrid Castilha. Aos 22 anos, soma no currículo alguns jogos pela equipe sub-19 da Espanha. Aos 32 anos, lateral Jordan Obita despontou em 2025 como uma das grandes referências técnicas da seleção de Uganda. Natural da Inglaterra, ele foi convocado pela primeira vez pelo país africano em junho. Antes disso, 10 anos antes, acumulou passagens pelas seleções de base inglesas. Apesar de ter apenas 21 anos, o atacante francês Ismael Grarbi tem uma história curiosa em seleções. Primeiro começou nas seleções de base da França, seu país natal, depois defendeu a Espanha, terra de parte de sua família, e agora em 2025 oficializou a troca para a Tunísia. Nascido na Zâmbia, o atacante Jack Lane fez todo o seu início de carreira na Suécia, e por lá, entre 2016 e 2021, jogou por todas as seleções de base do país. Todavia, agora em 2025, ele oficializou na FIFA a intenção de representar o seu país natal. Jack está com 24 anos. E para finalizar, ex-capitão da seleção francesa sub-17, o zagueiro Ousmane Camara resolveu apelar para os laços familiares em setembro de 2025 e conseguiu uma liberação junto à FIFA para defender Mali. Ele tem só 22 anos. Mais uma vez, quero desejar um excelente fim de ano para todos vocês. E em 2026, conto com a audiência de todos. Até mais!